Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Como é que estão nessa noite de terça-feira? Preparados para a gente ter uma conversa gostosa? Pois hoje a noite vai ser boa. Temos uma convidada maravilhosa. Vi que já está aqui, Betânia. Oi, querida, bem-vinda. Fico feliz que você aceitou nosso convite. Já já te apresento, tá bom? Gente, queria só lembrar, antes da gente começar nossa aula hoje, algumas coisinhas, né, alguns recados que é sempre bom a gente dar. Primeiro deles é lembrar que prestem atenção no nome de usuário de vocês, tá certo? Lembrem de conferir se o nome de usuário de vocês está correto, porque a gente não tem bola de cristal e a gente registra a presença de vocês a partir do nome de usuário que está aqui. Então, para vocês conferirem que nome está, clique em participantes, na barra aqui do Zoom, vai abrir a lista de participantes e um dos primeiros participantes vai ser você. Vai estar ali o nome do seu usuário e entre parênteses eu ou me, dependendo da língua que tiver, tá bom? E aí você vê se está o nome correto, beleza, se não você clica em cima do nome, vai ter as reticências, clica nas reticências e escolhe renomear, tá certo? E lembrando, gente, também que isso é importante porque a presença, 75% de presença é condição de emissão do certificado, junto com a realização de tarefas e atividades que a gente vai passar. Uma delas a gente vai passar hoje, para depois vocês fazerem depois da aula de hoje e de amanhã. E também teve a da playlist, né, que pouca gente contribuiu. Então, assim, muita gente que não contribuiu está aí com uma dificuldade, já tem uma atividade que já não fez. Então, assim, vamos tentar contribuir com isso, porque é um conhecimento coletivo que a gente está construindo, tá? Além disso, além de lembrar disso, queria dar um recado inicial, que vou dar mais para frente de novo também, para mais pessoas lembrarem, é que esta semana nossa aula nossa aula não vai ser na quinta, a segunda aula, vai ser amanhã, quarta-feira, tá bom? Então, lembrando que essa é uma exceção no curso, que a gente fazia questão de trazer a Jo para conversar com vocês, e aí ela não podia na quinta-feira, pediu para ser na quarta, então essa semana nossa aula é hoje, terça e amanhã, quarta-feira, tá bom? Dito isso, antes de eu apresentar a Betânia, que tal se a gente se conhecesse um pouco mais? Então, vou propor aqui um exercício para vocês, tá? A gente vai dividir vocês agora em salinhas paralelas durante 5 minutinhos, 6 minutinhos, desculpa, 5, 6 minutinhos, que é para vocês conversarem em duplas ou trios. Não sei aí o que vai dar, eu vou já ver aqui quantas pessoas tem, e aí a gente vê se é duplas ou trios. Vocês conversarem sobre uma pergunta que eu acho que vai ajudar um pouco a aquecer os motores da aula. A pergunta é: que desafios vocês encontram para se locomover a pé pela cidade de vocês? Aí vocês vão contar para a sua dupla ou para o seu trio esse desafio, vai se apresentar, né? Dizer também quem é você, de onde você fala, o que você faz e que desafios você encontra para se locomover a pé pela cidade. E aí vocês também vão conversar se esse desafio de vocês é o mesmo para pessoas negras, para mulheres, para pessoas LGBTQIAP+, para pessoas com deficiência. Então, pensando nesses outros marcadores sociais também, tá bom? Se eles sentem de maneira diferente, se isso acontece de uma outra maneira. Então, vocês vão ter aí 6 minutinhos para vocês terem 2 minutos aí, cada pessoa falando e outro escutando. Vamos tentar aí fazer a escutativa. Enquanto um fala, o outro escuta, e aí no final vocês batem um papinho no minutinho que sobra, tá bom? Gente, a gente vai dividir então vocês agora aqui nesses grupos e aí magicamente vão todos vocês para salinhas, tá bom? Fechado, galera? Então vou lá, vamos fazer aqui uma mágica. Sara ou Bárbara, vocês fazem a divisão? Ou querem que eu faça? Eu posso tentar fazer aqui, vou.
Ah, eu faço, pode deixar que eu faço, então, já tô com ela aberta aqui. Eh, Vou lá, até daqui a pouquinho, tá bom? A gente coloca já já a pergunta de novo no chat para vocês não esquecerem. Aceitem o convite para ir para a sala, gente. Isso, vão aceitando. Ainda tem gente que não aceitou aqui, gente. Tem que lembrar de aceitar o convite para ir para a sala. Senão tá deixando um companheiro ou uma companheira sozinho. Lembrem de aceitar o convite, gente. Senão vai ter gente que vai ficar sozinho. Não é legal falar sozinho. Oi, Mayara, só explicando, a gente está com salas paralelas, conversando um pouco com uma pergunta de quais os desafios que vocês têm para se locomover pela cidade de vocês a pé. Então, a gente está designando as pessoas em salas, tá bom? E aí eu estou colocando as pessoas em salas aleatórias para conversar sobre isso, beleza? Só que para isso tem que aceitar o convite que eu mando. Então tem que entrar aí na outra sala que eu estou colocando vocês, beleza? Não esqueçam de aceitar o convite. Tem muita gente ainda entrando, Ru. Nossa, Pois é, não, eu tô designando as pessoas para salas novas. Lembrem de aceitar o convite para ir para a sala de vocês, sala de conversa. Gente, para quem entrou e ainda está tentando entender, a gente está batendo papo em salas paralelas sobre os desafios que a gente tem ao caminhar pela cidade, tá?
Oi, Brian. Teve um problema, foi? Engraçado que aqui para mim você não está aparecendo como não assignado. Deixa eu tentar te colocar, ver se eu consigo colocar numa sala. Se eu te acho aqui. Coloquei, Brian, em uma outra cidade. Fernanda, você também estava com problema? Não estava com uma sala? Fernanda, vou te colocar numa outra sala, tá? Aceita aí o convite. Uma sala que já tem gente. Se mais alguém tiver com esse mesmo problema, avisa aqui, tá bom? Gente, para quem está chegando agora aqui na sala, só explicando para vocês, tá? As pessoas estão em salas, quem chegou mais cedo está em salas paralelas, conversando um pouquinho sobre os desafios que elas veem para se deslocar a pé pela cidade, tá? Então estão se apresentando e tal. Só que agora não adianta eu colocar vocês porque a gente já vai encerrar as salas daqui um minutinho, tá? Então, na próxima vez a gente vai ter isso outras vezes, tá? E a gente sempre vai tentar fazer no começo da aula. Então é bom se vocês conseguirem chegar mais cedo, aí vocês pegam essa dinâmica também para conhecer outras pessoas e conversar um pouco mais com a galera. Beleza? Mas vou já pedir aqui para a galera ir encerrando. E aí, galera, vamos retornando aqui para a sala. Vamos voltando. Agora todo mundo começando a voltar. As pessoas ainda usando o último minutinho aí para voltar. Foi boa a conversa, mesmo que rapidinha. Vitor está falando que foi interessante. Que bom, Vitor, que você curtiu. A ideia é a gente ter só esse momentinho assim bem rapidinho no começo das aulas de troca.
E aí cada dia vai ser com uma pessoa diferente. Ou pessoas diferentes, né? A ideia é ser aleatório. E aí, gente, vamos... a galera voltando aqui, boa, já tá todo mundo de volta. Vocês gostaram, gente? Foi bacana? Deu para conhecer um pouquinho, mesmo que rapidinho? Legal, Cíntia gostou, Daniela gostou, bacana. A Maria Carolina caiu com pessoas bem legais. Aqui todo mundo é legal, né, gente? Assim é fácil cair com pessoas legais. Foi bom demais da conta, que maravilha, experiência totalmente diferentes, muito bom, gente, muito bacana, bom saber que vocês curtiram. Então, assim, já que vocês curtiram esse momentinho, vou dizer que a ideia da gente é fazer toda a aula, e aí vocês vão cair com uma perguntinha diferente, a gente não vai, a gente vai mudar as perguntas, cada dia uma pergunta diferente, e vai ser sempre no início da aula. Então, se vocês puderem tentar chegar cedo, chegar no horário, isso facilita para vocês, que aí vocês não perdem, tá bom? Então, eu dei esse gostinho hoje justamente para a gente tentar sempre começar mais no horário, beleza? Bom, gente, agora eu vou passar para a nossa convidada de hoje, que é a querida Betânia Boaventura, que está com a gente aqui hoje. Ela é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado em Urban Development Planning pela University College London. Atualmente, a Betânia atua com desenvolvimento urbano em organização de cooperação internacional. Ela possui experiência em análise de políticas urbanas, projetos participativos, gestão de projetos, desenvolvimento internacional e pesquisa orientada para a prática. Ela é apaixonada por cidades, desenvolve pesquisa e tem um interesse especial em temas como desenvolvimento sustentável, migração, direito à cidade e políticas públicas voltadas para a justiça social, com recortes de raça, etnia, gênero e classe. Betânia, fiquei muito feliz de você topar estar com a gente aqui hoje. Você sabe que é sempre um prazer trabalhar contigo, te ouvir. É muito bom ter você aqui com a gente. Então, seja bem-vinda e agora a aula é toda tua. Oi, boa noite, obrigada, Rô. Também queria agradecer muito ao espaço, né? Ao curso como um todo. Eu estava acompanhando as duas primeiras aulas e fiquei empolvorosa aqui com as falas. É uma honra para mim também estar dividindo esse espaço com essas pessoas, né? Como a Rafaela, como a Kelly. E boa noite a todos que estão aqui com a gente, né? E dispostos a participar. Esse esquenta foi ótimo. Dessa pergunta provocadora e dividir, né? É bom que a gente depois pode resgatar o que foi discutido um pouco depois da minha apresentação. Eu vou compartilhar agora a tela. Olha, me digam se vocês estão vendo. Tá vendo? Tá tudo legal? Vendo. Tá ótimo. Então, gente, o Rô já me apresentou um pouquinho. O que eu vou trazer hoje é muito da minha experiência profissional e da minha experiência pessoal enquanto mulher negra, né? E dos estudos que eu fui desenvolvendo, dos projetos que eu participei. Então, eu estou compartilhando com vocês um pouco desse conhecimento que eu fui descobrindo, né? E hoje a gente vai falar, principalmente, né, no finalzinho, sobre caminhabilidade sob a lente interseccional. Então, a ideia de hoje é eu trazer um pouquinho para vocês essa discussão sobre mobilidade e interseccionalidade, que para mim vem muito de entender o espaço conceitualmente, entender esses conceitos, para depois eu conseguir explicar as coisas que eu sinto e que outras pessoas sentem e outras experiências que a gente tem, né, se deslocando nas cidades e estando no espaço público. Depois eu vou falar um pouco sobre as mulheres negras, cidade e mobilidade, né? E aí eu vou trazer alguns dados e alguns desafios. E depois eu vou trazer possibilidade de transformação, né? Eu sempre tive essa inquietação eu sempre cheguei no ponto de estudar e sentir as opressões, vivenciar, mas eu também sempre quis participar e propor, né? Pensar em possíveis soluções, porque senão a gente também enlouquece, né? Se a gente só problematizar. Então, aqui eu vou trazer um pouco da minha concepção, né? Conceitual, entre as concepções de espaço urbano e interseccionalidade.
Para eu compreender essas categorias de raça, de classe e de gênero no espaço, eu procuro entender que o espaço é produto e produz desigualdades, né? Isso é um entendimento que vem muito de Milton Santos, de Lefebvre e outros autores que é do meu campo, né? Do campo de arquitetura e urbanismo. Então, o que isso significa? Isso significa que todas as opressões e situações que a gente está vivendo, desigualdades sociais que a gente está vivendo, é porque a gente associa muito a desigualdade social, né? Desigualdade econômica. Mas todas as práticas de opressões e de relações sociais são espacializadas no espaço, né? Elas viram matéria no espaço. Então, esse espaço urbano que a gente está e a forma de mobilidade que vai ser um desmembramento, né, de pensar o urbano, de pensar as cidades, né, prever e planejar esse deslocamento, é muito reflexo das relações e desses processos de disputa. Então, o que isso significa? Isso significa que no Brasil, que é uma cidade, no Brasil, que é um país de herança colonial, escravista, e com racismo antinegro e patriarcal, a gente vai ter o racismo, o sexismo e a classe como principal processo de distribuição desigual dos direitos, dos espaços políticos, das liberdades e das desigualdades materiais. E isso vai se refletir no espaço, ao mesmo passo que o espaço também determina, né, reproduz essas formas de opressão e de privilégio também, né? Que a gente às vezes só fala da perspectiva da opressão e não pensa a branquitude e todos os privilégios, né? Então, aqui é o que, na verdade, que eu acabei de falar, deixa eu minimizar aqui os rostinhos. Nas cidades brasileiras, hierarquias raciais e de gênero tornaram-se estruturantes das desigualdades sociais, políticas, econômicas e espaciais. Então, esse entendimento dessas hierarquias como estruturantes das desigualdades sociais vai afetar muito o quê? O direito, quando a gente vem para o campo do urbano, né? O direito à moradia digna, o direito à cultura, né? O acesso à cultura, a equipamentos de cultura e ao reconhecimento da sua forma de expressão cultural, né, também, ao direito, né, ao acesso à renda, ao direito à participação política, ao direito à vida como um todo, se a gente pensar no genocídio negro e as formas de violência, e o direito de ir e vir, que é o que hoje a gente vai falar um pouquinho, que é essa perspectiva da mobilidade, né? E aí, como eu falei, a gente às vezes pensa opressão, mas não pensa os privilégios, né? Então, é muito importante a gente ter o entendimento de que existe um grupo que está sendo beneficiado por essas opressões e que a cidade e a mobilidade tem sido pensada para esse grupo e para privilegiar os deslocamentos desse grupo, né? Enquanto ignora as necessidades de todos os outros grupos com relação à raça, gênero, classe, etnia e outros fatores. Então, o planejamento urbano é pensado a partir de categorias concebidas para a preservação do homem branco, heterossexual e cisgênero como padrão normativo. O que significa, assim, de forma prática também, as pessoas que estão pensando a mobilidade, por exemplo, são homens brancos, privilegiados e que não experienciam a cidade e os deslocamentos da forma como nós, como eu, por exemplo, mulher negra, experencio, e que está pensando para manter o seu próprio grupo no poder e privilegiar o seu tipo de deslocamento, né? E aí, dentro disso, dentro do campo da mobilidade, essa forma de se pensar privilegiando esse grupo e a partir dessas categorias para preservar o homem branco como padrão normativo, homem branco heterossexual e cisgênero como padrão normativo, se reafirmam tanto as hierarquias raciais no pensar mobilidade e as construções sociais sobre os papéis de gênero. Quando a gente pensa essas construções sociais sobre os papéis de gênero, a gente, dentro da mobilidade, a gente pode pensar muito que o deslocamento que as mulheres desempenham, em sua maioria no Brasil, são deslocamentos a pé,
e que estão relacionados muito com os papéis, né, o papel reprodutivo da mulher e de cuidado. O que isso quer dizer? Todas aquelas atribuições que são delegadas à mulher com relação às atividades reprodutivas são ignoradas dentro desse pensar mobilidade. Por exemplo, quando a mulher, os deslocamentos para a mulher com crianças, por exemplo, a calçada não é pensada para carrinho de bebê, um exemplo. Ou então que o fato de que a mulher não tem um deslocamento linear, como geralmente os homens brancos heterossexuais gêneros têm, né? Aquele deslocamento que é da sua casa ao trabalho, né? Muito ligado ao papel reprodutivo, os deslocamentos da mulher que envolve o cuidado e o papel reprodutivo não são ignorados, né? Então, a gente sabe de forma prática o que isso quer dizer, né? Assim, eu penso muito na minha mãe. Minha mãe, por exemplo, me criou sozinha, né, com minha avó, e ela tem essa responsabilidade da sobrevivência da casa, então ela trabalha, ela que produz para casa, ao mesmo tempo ela tinha que desempenhar as tarefas de cuidado comigo e de cuidado com minha avó. Então, o dia dela tinha que se virar mil, né? E ela não tinha um deslocamento linear, ela parava em vários locais para poder dar conta de todas essas atividades, né? E aí eu trouxe aqui uma fala da Rafaela, do primeiro dia de aula, que eu acho que resume muito essa perspectiva da mobilidade com relação à questão racial, e podemos estender para a questão de gênero também, e de outros grupos vulnerabilizados, em que ela disse que as políticas de mobilidade têm sido utilizadas para o controle do deslocamento dos corpos negros. Então, a mobilidade é muito pensada para controlar o acesso e a não presença desses corpos dentro da cidade, né? Então, desde a escravidão, se a gente pensar os códigos de conduta, o que é criminalizado hoje em dia, a mobilidade em si tem sido pensada nessa perspectiva de dar liberdade para o grupo privilegiado, né, o grupo da população branca privilegiada. Assim, a cidade é feita para que eles acessem, muitas vezes privilegia, por exemplo, o deslocamento motorizado, né? Enquanto prevê, né, se organiza uma estrutura para impedir que os corpos negros se desloquem em certos locais, ou que se desloquem de forma geral, né? Existe toda uma estrutura que faz com que aqueles corpos estejam naquele espaço, que geralmente são os espaços menos privilegiados, com menos infraestrutura, na periferia das cidades ou dentro do centro, mas sem infraestrutura. E existe todo um mecanismo, né, um planejamento mesmo, para que esses corpos não se desloquem. Uma coisa que eu pensei, assim, pensando sobre esse aspecto e até pensando mobilidade a pé, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em mulheres negras, quando a gente pensa em mulher de forma geral, a gente pensa muito essa mobilidade e a relação com segurança, violência sexual, assédio e todos esses papéis, né, dessas atividades que a mulher vai desempenhar e o fato de que as mulheres no Brasil, a maioria dos seus deslocamentos são a pé. Quando a gente pensa na mulher negra, a gente pensa que, além de tudo isso, a gente vai ter também o racismo, violências de cunho racial, então vai ter esse controle, né? Fazendo com que os seus deslocamentos sejam cerceados por essas relações raciais. E aí, se a gente pensa mais ainda no feminismo negro e no papel de cuidadora e no papel que a mulher negra tem desempenhado, diferente do feminismo branco, né, que a gente pensa muito sobre a inclusão, por exemplo, das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres negras vieram para o Brasil escravizadas, então o trabalho já era uma coisa presente, né, no seu cotidiano. E, de certa forma, tem até um livro
de Salvador, né, que é o campo aí em Salvador, que chama a Cidade das Mulheres, que é de uma antropóloga chamada Ruth Lenz. E ela descreve, ela veio para estudar uma coisa, mas em Salvador ela descobre todos os outros deslocamentos que são feitos por mulheres, e que a cidade de Salvador é das mulheres negras do candomblé, né? A mulher negra do candomblé que está lá vendendo acarajé, e existe todo um... É importante entender que a segregação socioespacial, né, racial, não é exatamente... como eu posso falar? Não é só sobre coisas materializadas, mas também sobre coisas subjetivas. E muitas vezes aquelas camadas de lugares, né, do lugar do dominador e do lugar da dominado, digamos assim, falando de uma forma bem acadêmica, esses lugares vão se sobrepor, né? Então vai existir dentro do espaço branco, vão existir pessoas negras, muitas vezes, só que o lugar que ela está ocupando naquele espaço, muitas vezes é um lugar de trabalho, né, de serviço, de invisibilização até, né? Mas, pegando o gancho aqui, eu elenquei algumas coisas que atravessam essa discussão de mobilidade e raça. Então, existe no planejamento urbano uma lógica de segregação espacial e de periferização, que é o que eu já comentei, e que não existe o acesso à moradia digna, o acesso à renda, o acesso ao transporte público, e todas a lógica de como se pensa a cidade e centralidades perpassada pelo racismo e pelo sexismo e pela LGBTfobia, e existe também uma priorização orçamentária dos investimentos públicos em mobilidade, em um certo tipo de mobilidade e em certos lugares que beneficiam a população privilegiada, digamos assim. E, além disso tudo, temos a violência, né, que esses corpos enfrentam. Que aí eu deixei 3 pontinhos, porque as violências são diversas, né? Físicas, materiais, subjetivas. Então, outra fala da Rafaela que ela conclui essa discussão é de que a cidade e a mobilidade têm sido pensadas de forma a definir o lugar em que os corpos negros ocupam nos espaços públicos. Então, quando a gente vai pensar mobilidade e interseccionalidade e ainda mais, né, afunilando para a caminhabilidade, a gente tem que pensar muito sobre espaço público e essas formas de CCA, esses corpos e essas violências, né, que vão ser enfrentadas por esses grupos. E aí, focando mais nas mulheres negras, como eu já tinha dito anteriormente, é importante a gente ter a noção de que o corpo feminino negro é afetado tanto pelo racismo quanto pelo sexismo, e essas relações são territorializadas, né, em forma de segregação socioespacial, né, dos lugares que a gente ocupa e dos lugares que a gente se sente pertencente na cidade. E essas experiências urbanas das mulheres negras vão ser atravessadas por essas estruturas, né, por essas desigualdades. Então, uma outra contestação é que, muitas vezes, o lugar destinado ao corpo negro feminino é determinado pelo racismo e pelo machismo. E isso que muitas vezes vai caracterizar a forma dos nossos deslocamentos. Então, existe novamente a questão, quando a gente pensa em mulher negra, né, afunilando mais, da segregação espacial e a periferização, e aí vai existir as violências de raça e gênero, e, ao mesmo tempo, vai existir uma invisibilização das necessidades das mulheres negras, especificamente no planejamento urbano. Então, além da gente não acessar o poder, né, quando a gente pensa em representatividade e ocupar os cargos de poder de que estão decidindo, né, o que vai acontecer com a mobilidade no Brasil, não existia essa paridade política, a gente também é invisibilizado em termos de dados, de informações, porque como é que você vai pensar políticas e formas de deslocamento que pensam esses grupos se você não tem produção de dados? Por exemplo, existe uma dificuldade de achar dados que são racializados e generificados.
E é isso. Então, dentro disso, eu acho que vai se ligar um pouco com a discussão que a gente teve no início da aula. Eu vou trazer alguns dados que refletem quais são os maiores desafios enfrentados por mulheres negras e por outros grupos vulnerabilizados na cidade. Eu trago aqui agora uma pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão, e dentro dessa pesquisa, o resultado foi de que há uma sensação geral de insegurança durante os trajetos pela cidade, sendo que as mulheres e a população negra de baixa renda, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência são os grupos que mais se sentem vulneráveis quando se deslocam. E aí eu trouxe em números, né? É importante a gente sempre trazer essas pesquisas, ressaltar, né? Divulgar, compartilhar, porque existe realmente uma invisibilização até de levantamento de dados sobre essa questão. Né? Então, essa pesquisa traz que 77% das mulheres consideram que os espaços públicos são mais perigosos para elas do que para os homens. 81% das mulheres já sofreram violência em seus deslocamentos. 65% das mulheres já foram alvos de olhares insistentes e cantadas inconvenientes ao se deslocarem pela cidade. E 60% das mulheres negras relataram ter passado por situações de racismo quando estavam a pé. Então, pensando em caminhabilidade, no deslocamento realizado a pé para mulheres e para as mulheres negras, a gente enxerga que as principais questões são segurança, né, esses espaços serem espaços seguros para essas mulheres, e as outras questões são assédio, né, e violência e o racismo em si, né, que essas mulheres sofrem quando elas estão se deslocando a pé. Isso a gente está falando sem nem tocar a questão das centralidades, do tempo que essas mulheres passam no transporte, nos custos do transporte, e como elas fazem para conseguir se deslocar, sendo que existe uma ausência de provisão mesmo, né, de transporte coletivo para os territórios que elas ocupam e para os lugares que elas se deslocam, né? Então, aqui é mais dados dessa pesquisa. Aqui é um gráfico que mostra que as mulheres, os negros, a classe CDE, a população LGBTQIA+, e pessoas com deficiência são os que se sentem mais inseguros em seus deslocamentos na cidade. Outro dado que essa pesquisa traz, que desvenda um pouco as violências que as mulheres sofrem ao se deslocarem a pé pelas cidades. E 83% das mulheres ouvidas nessa pesquisa, né, isso é um dado que se refere a todo o Brasil, já passaram por ao menos uma dessas situações em seus deslocamentos, né? Ou já foram atropeladas, ou já sofreram agressão física, ou já sofreram acidente de trânsito, já sofreram estupro, já sofreram racismo, assédio sexual, assalto, furto, sequestro relâmpago, olhares insistentes e cantadas inconvenientes, e sofreram discriminação, né, por conta da raça. E dentro dos transportes, não só pensando sobre os deslocamentos a pé, dentro dos transportes coletivos, o ônibus e o trem são os meios de transporte que são considerados menos seguros para as mulheres. E o carro é considerado o mais seguro. Então, por esses dados, assim, a gente já vê a necessidade de se pensar a mobilidade, os deslocamentos a partir do deslocamento a pé, né? A partir da experiência do pedestre, das mulheres que se deslocam. E aqui é uma outra pesquisa que eu trouxe, né, da ONG Think Olga, Olga, e eu trouxe alguns dados em que diz que 86% das mulheres têm medo de sair nas ruas, 97% das mulheres já sofreram assédio no transporte público, 50% das viagens são feitas caminhando, quando a gente fala de mulheres, das mulheres mais pobres, né?
Então, 77,8% das mulheres disseram se sentir insegura nos pontos de ônibus. Então, esses dados vão desenhando uma série de necessidades e, ao mesmo tempo, vão revelando essas opressões e essas violências que as mulheres, principalmente mulheres negras, né, principalmente, assim, particularmente mulheres negras, sofrem ao se deslocar e quando a gente pensa, ao se deslocar a pé e quando a gente pensa o transporte público. Ao mesmo tempo, voltando, é importante considerar que a maioria da população feminina se desloca a pé. E aí eu trago uma outra perspectiva, que é dessa pesquisadora que eu gosto muito, que eu indico, que é a Rossana Tavares, e que ela fala que, ao mesmo tempo, nos seus deslocamentos para superar uma série de barreiras invisíveis, sociais e materiais, para se estar naquele espaço, as mulheres, e aí eu dou uma particularidade das mulheres negras, elaboram práticas sociais de resistência para sobreviver às violências e desigualdade. Então, não existe só a vivência da opressão, existe também o desenvolvimento de estratégias para sobreviver e resistir a essas violências e essas formas de desigualdades no deslocar das mulheres pela cidade, né? E aqui, novamente, eu trago essas informações que eu já disse anteriormente. As mulheres são as que mais caminham e que mais usam o transporte coletivo. É importante também quando a gente pensa a mobilidade a pé, quando a gente pensa a caminhabilidade, que para se alcançar, né, para se chegar ao transporte público, a maioria dos deslocamentos se inicia a pé. E aí, novamente, a informação que eu já trouxe anteriormente, é preciso entender as necessidades desse grupo, né? E isso se relaciona muito com a forma de deslocamentos, que são deslocamentos não lineares, que são ligados ao cuidado, né, da família, dos vizinhos, da comunidade, dos seus filhos, e as tarefas ligadas à divisão sexual do trabalho e ao seu papel reprodutivo, né, o trabalho, né, que elas realizam. E aí eu trago também, para a gente sair desse abismo, a perspectiva de Patricia Hill Collins, em que ela concebeu um conceito que se chama o ponto de vista privilegiado das mulheres negras, né? E aí ela diz que existe um ponto de vista a ser considerado e reconhecido das mulheres negras, pois elas estão na base da pirâmide social e através da visão, da experiência delas, e aí eu trago da experiência de mobilidade a pé, de vivência da cidade, se revela uma compreensão diferenciada que outros grupos sociais não vão ter sobre as estruturas da sociedade e também se revela possibilidades de ruptura dessas opressões, né? Então, eu considero que reconhecer as perspectivas das mulheres negras é fundamental para que se alcance um projeto de cidade mais justo, mais democrático e mais inclusivo. E aí existe a máxima que a gente trouxe, né, que a gente trouxe no projeto que eu vou fazer em parceria com o Sampapé, é que se os espaços, ruas e transportes coletivos são acolhedores e seguros para mulheres e meninas negras, eles vão ser acolhedores e seguros para pensar para todos que circulam em outras cidades. Então, pensar esse caminhar, pensar a cidade já privilegiando essa mobilidade a pé e privilegiando o acolhimento das mulheres e meninas negras nas ruas, nos espaços públicos e dos transportes coletivos, é uma forma de transformar a cidade para que essa cidade seja acolhedora e segura para todos. Afinal, as mulheres negras é um dos grupos que ocupam a base da sociedade, né? Da pirâmide social. Então, aí eu trago uma outra pergunta, uma outra provocação, né, que me foi feita. Como é que a gente torna esses espaços mais representativos, mais seguros e responsivos às necessidades das mulheres negras, né? Para que as mulheres negras se sintam parte e se apropriem de todos os lugares, né?
como a gente torna esse caminhar, esses deslocamentos mais acolhedor para as mulheres negras. E, então, como exemplo, né, como estudo de casa, eu vou trazer para vocês, compartilhar para vocês o projeto Caminhar Afrofeminino, que é um projeto que foi realizado pela ONG Sampapé e que eu tive participação enquanto consultora local. É um projeto que é realizado na cidade de Salvador. Ele em si, ele é realmente um diagnóstico participativo de caminhabilidade de gênero para uma rota específica da rota turística do Centro Antigo, né, de Salvador. E ele é um projeto que teve apoio da Prefeitura de Salvador, do PRODETUR, que é o Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo, e do BID, né, o Banco de Desenvolvimento Interamericano. E aí, esse projeto, ele nasce muito no âmbito do plano turístico étnico afro de Salvador, que é um projeto um plano que é desenvolvido em 2019, e é um programa da PRODETUR, e esse projeto nasce como um desdobramento desse plano. E o projeto em si, ele é uma metodologia participativa, que é de autoria da ONG Sampapé, e é realizado num território específico de Salvador e com um grupo diverso de pessoas, mas é um grupo limitado, né? Não a gente reconhece que essa talvez seja uma limitação do projeto, né? Porque existe possibilidade de expandir ele, incluindo mais pessoas ainda, mas ele foi feito com um grupo diverso de pessoas que trabalham, residem, né? Ou frequentam o Centro Histórico de Salvador. Então, esse projeto teve a participação tanto do poder público quanto de pessoas que trabalham lá, né, com o turismo no Centro Histórico de Salvador. E o principal objetivo do projeto foi, através de um diagnóstico participativo, pensar as condições de caminhabilidade dessa região, incluindo a dimensão de raça e gênero. E se pensar propostas para melhorar o espaço e tornar ele mais acolhedor, seguro e caminhável para mulheres e meninas negras. Fazendo parêntese, né? A caminhabilidade em si, porque eu estou trazendo como se já existisse um entendimento comum sobre isso, mas a caminhabilidade em si é muito pensar os espaços públicos através do caminhar, sabe? Pensar os deslocamentos dos espaços públicos através do caminhar e da perspectiva do pedestre. A caminhabilidade em si, ela é uma medida em que as características do ambiente urbano é avaliado para favorecer a utilização desse deslocamento a pé. Então, a caminhabilidade reconhece o caminhar como prioridade para os deslocamentos da cidade. Inclusive, quando se fala que se reconhece o caminhar como prioridade para esses deslocamentos, a gente está dizendo que o caminhar vai ser prioridade acima dos carros, por exemplo, e de outras formas de transporte, sabe? Então, toda a cidade é pensada numa perspectiva democrática, né? Porque o que é mais democrático do que você caminhar? E como eu já tinha trazido antes, é a forma de deslocamento majoritária das mulheres e das mulheres negras, né? Então, a caminhabilidade tem como princípios básicos alguns princípios de desenho de espaço público seguro para mulheres. Então, a caminhabilidade pensa a sinalização, pensa a visibilidade, pensa a vigilância, pensa a vitalidade, né, da rua, né, desses espaços públicos, pensa a convivência e equipamentos urbanos. Como eu já tinha dito antes, a metodologia que foi utilizada é uma metodologia autoral da Sampapé, e essa metodologia a gente desenvolveu ao longo do projeto, desenvolvi junto com elas essa metodologia, mas a gente usou como base duas metodologias que já eram desenvolvidas anteriormente pela organização para avaliar caminhabilidade de gênero nos espaços. As metodologias que foram criadas pela Sampapé, que a gente usa como base, são chamadas de Mulheres Caminhantes, que foi uma metodologia desenvolvida
por elas realizadas em São Paulo, e o Índice Técnico de Caminhabilidade Sensível ao Gênero, que foi realizado em Curitiba. A grande diferença dessa metodologia que a gente desenvolveu junto nesse projeto é que a gente vai incorporar, além da dimensão na caminhabilidade, além da dimensão de gênero, a gente vai incorporar também a dimensão raça. E a gente também vai considerar aspectos, né, e o contexto da cidade de Salvador para a gente elaborar essa metodologia. Então, uma parte grande e importante desse projeto do Caminhar Afrofeminino é o diagnóstico, porque é um diagnóstico participativo. Então, todas as questões, né, essa questão de visibilização dessas necessidades e de perceber a cidade das mulheres e das mulheres negras corrigido com a participação, e também o próprio desenvolvimento da metodologia, né, do processo que a gente teve de desenvolver juntas, era pensar essa experiência enquanto mulheres e mulheres negras na cidade. Então, eu vou mostrar para vocês depois alguns detalhes da metodologia. Por exemplo, a gente pensou uma coisa que é a questão da representatividade e a presença de lugares de refúgio para mulheres e mulheres negras. E isso é uma questão que não é tão colocada na mobilidade em si, quando se pensa a mobilidade, né? Assim, do discurso mainstream de pensar a mobilidade, né? A caminhabilidade já é algo que não é tão pensado, afinal, como eu já disse antes, se pensa mais a mobilidade. Quem pensa a mobilidade são essas pessoas, que são esses homens que estão decidindo, e se pensa mais os grandes, né, a mobilidade de carros, né, de automóveis e as grandes estradas, não se pensa muito caminhar. Então, é uma metodologia, né, desenvolvida por essa organização que é muito revolucionária e que democratiza, né, a cidade de forma geral. E algumas referências que a gente utilizou é a Auditoria de Segurança das Mulheres, a Auditoria de Qualidade Urbana com Perspectiva de Gênero, o Índice de Caminhabilidade do ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento do Brasil. E aí, para a gente conseguir visualizar mais ou menos, eu vou explicar um pouco as etapas do projeto e vou explicar um pouco como foi esse desenvolvimento, né? Então, a primeira etapa, muito antes, né, na verdade, da gente implementar, a gente criou a metodologia, como seria o diagnóstico, as etapas que teriam, adaptamos juntas essas metodologias que eu já comentei, que eram da organização, e aí a gente, na implementação, o que eu vou apresentar agora, a gente dividiu basicamente em 4 etapas. A primeira etapa foi uma oficina participativa com o poder público. Eu não botei a foto do mapa, mas era legal ter botado. Então, nessa oficina participativa, primeiro a gente olhou, né, o conteúdo do plano e as rotas turísticas que eram pensadas para esse centro histórico, que é o Centro Histórico de Salvador, e a gente fez um recorte incluindo alguns trechos com características diferentes. E a gente realizou uma oficina, né, com o poder público de forma remota para que se avaliasse e se decidisse os roteiros, né, do diagnóstico que viria a seguir. Mas isso de certa forma, já é uma aproximação com o espaço, com a temática e o diagnóstico. E aí, depois de desenvolver, de escolher esses 17 trechos, né, que a gente escolheu da cidade de Salvador, falando de forma específica, para quem conhece Salvador, a gente escolheu trechos do comércio, do bairro do comércio, o próprio elevador Lacerda, e depois escolhemos trechos do centro histórico, né, do Pelourinho. E aí, a segunda etapa foi essa oficina que a gente chama de caminhada de sensações e avaliação. E aí, nessa etapa, a gente vai ter a presença de todos os participantes, e aí vai incluir, além do poder público, as pessoas, as mulheres, né, que trabalham, que circulam,
que tem alguma relação com o território. Além disso, também tivemos a presença de alguns homens, né? Eu acho que é importante também a gente falar que pensar gênero não é só pensar mulher, mas é pensar essas relações de gênero e as diversas possibilidades, né, de gênero. Então, é importante também que outros grupos participem desse diagnóstico. Então, nessa caminhada de sensações, a gente foi à noite para esses trechos. Para quem conhece Salvador, o comércio, né, eu acho que é típica estrutura de vários bairros e cidades brasileiras, né? O centro, né? Geralmente o centro ele é abandonado e ao mesmo tempo especulado. Existem algumas populações que transitam, pessoas em situações de rua nesse espaço, mas que ao mesmo tempo existe uma especulação e uma vontade de uma limpeza, né? Então, essa é uma problemática que eu vejo que se estende a várias cidades brasileiras. E aí, em termos de ser mulher negra nesse espaço, o centro de Salvador, primeiro, existe uma característica muito forte que Salvador tem uma particularidade, talvez, em relação a outras cidades brasileiras, é que a identidade de Salvador, a cultura é muito interligada com a cultura afro, a maioria da população é negra, mas, ao mesmo tempo, esse espaço que era o Pelourinho, que tem o próprio nome Pelourinho já é problemático, né, que é um espaço historicamente, como eu posso dizer, de perpetuação de várias violências de raça, né, para esse grupo. Ao mesmo tempo, é um espaço que representa a resistência da população negra em Salvador. Então, é muito significativo também a escolha desse lugar e a presença dessas pessoas nesse diagnóstico. Então, dentro dessa segunda etapa, existiu uma oficina que foi presencial, que foi à noite. Eu falei e não falei. Eu, como mulher negra nesse espaço, existe, além de todas essas... são várias camadas da representatividade, dos espaços de resistência, de cultura. É um espaço assim negro, né? Mas que existiu vários processos de especulação, tensionamentos, violência, né? Um espaço de violência policial, espaço em que a população que é mais marginalizada ocupa. Eu, como mulher negra, assim, esse espaço tem uma característica particular que, no turno do dia, ele é um espaço que eu consigo me sinto bem em me deslocar. É um espaço super caminhável. Assim, a cidade de Salvador não é uma cidade muito caminhável, mas esse espaço é um espaço bem, assim, caminhável se a gente pensar da forma geral, né? Assim, um espaço arborizado, que não existe vias expressas e que tem o elevador Lacerda, no próprio centro histórico existe vias que não entra carro e tudo mais, porém tem uma característica muito forte que é essa mudança ao longo do dia, né? Que eu acho que é o que eu queria dizer, que se estende a vários centros do Brasil, né? Eu me sinto muito bem transitando nesses espaços de dia, porém, como é uma região em que majoritariamente é ocupada, tem um uso de comércio, a partir das 6 horas é um deserto. Então, existe muito a sensação, para mim, de medo de sofrer qualquer tipo de violência, seja violência sexual ou racial, nesse espaço. Não é um espaço que eu me sinto segura. E aí a gente pensa naquelas categorias que a caminhabilidade em si pensa de forma geral, né? Que é a segurança das mulheres e a existência de espaços de convivência e de conhecer pessoas e que existe uma vitalidade no local, né? Que não é o caso a partir de um certo horário, é muito vivo pela manhã, mas a partir de um certo horário dá muito medo, né? E aí a gente realizou essa oficina propositalmente à noite, com esse grupo de mulheres, se não me engano foram em torno de 25 participantes, e essa oficina, né, essa caminhada de sensação, a gente
prepara uma ficha e a gente tem todos os 17 trechos separados e as pessoas vão avaliando os trechos ao longo da caminhada individualmente através do mapeamento de sensações, né? Através de carinhas. A gente tem a carinha mais feliz e a carinha mais triste como a escala, né? Eu deveria ter trazido, não trouxe as escalas. De escalas, e as pessoas vão avaliando individualmente e sentindo e fazendo comentários qualitativos em como elas se sentiam nesse espaço. E depois, a partir dessa análise, a gente escolheu 5 trechos, né, dos 17. Os 5 trechos, a gente escolheu os 2 piores trechos, né, os trechos mais mal avaliados, os 2 melhores trechos e um trecho neutro. É importante, assim, pensar nessas escalas, porque os piores trechos a gente vai conseguir levantar uma série de problemáticas, e os melhores trechos a gente consegue aprender com o que faz com que essas mulheres se sintam bem em caminhar nesses trechos, né? Aqui é só mais uma foto, né, dessa experiência. Foi na época da pandemia. Um outro fator que eu acho que é interessante falar sobre essa oficina à noite era o medo, né? Era o medo coletivo, como as memórias do corpo, o próprio corpo não vai, em certos espaços trava, né? Mas, ao mesmo tempo, por a gente estar em um grupo grande, eu particularmente, apesar de ser uma das oficinantes, né, junto com a Letícia, eu me sentia segura, né, por estar nesse grupo. Então, eu acho que a presença e a identificação de pessoas conhecidas é muito importante também para você se sentir seguro, independente do horário, né? Então, depois dessa oficina, a gente escolheu 5 trechos, como eu disse, né? Os 2 mais mal avaliados, os 2 mais bem avaliados, e um trecho neutro. E aí a gente partiu, todos os comentários qualitativos e todas as análises, a gente registra, analisa, discutimos internamente, né? O pessoal da Sampapé e eu. E a gente, depois disso, realiza uma outra oficina, na mesma semana, que é a oficina de caminhada, de análise da caminhabilidade com perspectiva de gênero e raça. E aí, nessa oficina, é que a gente que a gente utilizou o diagnóstico que a gente elaborou em conjunto, que era baseado nessas 2 metodologias que já tinham sido desenvolvidas pela Sampapé. E aí, dentro desse diagnóstico, aqui essa foto mostra um pouco a estrutura desse diagnóstico, né, dessa ferramenta de diagnóstico que a gente elaborou para a caminhabilidade com a perspectiva de gênero e raça. A gente elaborou muito a partir da abordagem que a Sampapé já fazia em camadas. Então, essa análise é feita através de camadas. E as camadas... Opa, está aqui na minha frente. As camadas que a gente elaborou foram essas camadas que vocês podem ver aqui na fotografia, né? A primeira é o poder caminhar, e o poder caminhar ele vai avaliar as condições de caminhar em segurança e a prioridade do caminhar, né, do pedestre nesse espaço. Então, é uma camada que a gente vai avaliar as condições do piso, as possibilidades de travessia, a distribuição viária, né, o tamanho do espaço de caminhar, né? E a outra camada que a gente analisou, que a gente criou, né, e a gente faz parte desse diagnóstico, é o poder chegar e poder sair. E esse poder chegar e poder sair avalia muito a questão dos acessos, a orientação para o caminhar, né, e as conexões com outros modos de transporte, né? Então, a gente vai analisar nessa camada a sinalização que existe nesses trechos, como é o acesso ao transporte público, se existe o convite a pedalar, né?
e como se dão as passagens nesses trechos. A terceira camada que a gente utilizou é o poder ver e poder ser vista. Então, essa sensação de segurança e de acolhimento tem muito com essa relação, além dos outros itens, né, do espaço físico, desses trechos, do espaço da rua, né, dos espaços públicos, também tem muito essa relação de você ver e poder ser vista, né? E aí a gente vai analisar a visibilidade nas ruas, né? A oportunidade de você se sentir visto e de você ver as outras pessoas, né, e os lugares em si. Então, a gente vai analisar muito a transparência das fachadas, por exemplo, ruas em que existem muros muito altos, né, e só existe essa coisa monótona de muro, é uma situação que, para mim, eu quero correr logo, porque é uma das situações piores, assim, de experiência de rua para mim, de caminhar para mim. Outro item dessa camada é que se existe visão de toda a rua, um item muito importante é se existe espaços de refúgio, né? Se você sofrer ou se sentir tenso, ou se nesse espaço existe espaço para você se refugiar, e as atividades em si que estão acontecendo, né, no espaço. E as atividades a gente vai pensar muitos usos, né? Os usos comerciais, o uso residencial, porque isso vai falar muito sobre a vitalidade e a convivência, o espaço em si. A quarta camada é o poder estar, e aí o poder estar vai avaliar muito o conforto, né? Além da segurança, né? E aí a gente vai pensar muito se existe espaços para sentar. Isso é uma coisa que a caminhabilidade em si, né? Sem a perspectiva de gênero e raça também já traz, que é essa questão de você poder sentar, de se o espaço é iluminado, se existem muitos veículos como obstáculo para você estar naquele espaço, se você se sente confortável estar, né? E a outra coisa é a proteção de chuva e sol, né? Numa cidade como Salvador, isso é muito importante, numa cidade que é úmida e quente ao mesmo tempo. E aí, um item muito importante quando a gente pensa em gênero e raça, todos são importantes, mas esse também foi uma incorporação que a gente elaborou em conjunto, foi o poder pertencer. E o poder pertencer vai avaliar essa questão que a gente trouxe, né, que eu trouxe aqui esse tempo todo, que é o pertencimento, o poder, né, a ruptura desse cerceamento do corpo negro feminino no espaço, sabe? É você sentir pertencente naquele espaço e sentir que você pode estar ali, que você é acolhido e que você está no lugar em que você quer estar, não só em um local de visibilidade ou de serviço à população branca, sabe? É você se sentir bem naquele espaço de acordo com sua identidade. Então, essa camada a gente avaliou muitas mensagens, o posicionamento do espaço por meio de informação, símbolos e representação. Então, a gente avaliou, por exemplo, se existiam propagandas com a figura de mulheres e mulheres negras. Se existia... e aí a gente também... Opa! Esqueci uma coisa muito importante. Dentro da representatividade, a gente também vai analisar os nomes da rua, né? E os espaços, os monumentos que existem, todo que é uma discussão que a gente pode até resgatar, né, do grande movimento que teve, porque essa é uma discussão que se relaciona muito com a memória e cidade, né? Porque nossas cidades, a maioria das ruas enaltecem pessoas da estrutura colonial e os monumentos também, né? Então, é importante que exista a representatividade nesse sentido também, né? Na memória, para você se sentir pertencente e que sua identidade é reconhecida naquele espaço. O outro item dessa camada é a violência simbólica de gênero, que aí a gente vai pensar tanto... O pessoal, as meninas de São Papel trouxeram um exemplo que eu acho muito bom quando a gente estava pensando isso, que era, por exemplo, em uma experiência que elas tiveram na aplicação de outras metodologias, né, que elas desenvolveram, que é a existência de propagandas sexistas.
em bancas, né? As mulheres relataram, em bancas de jornais, as mulheres relataram que uma das coisas que oprimia o espaço, que fazia elas não se sentirem pertencentes a esse espaço e tornava aquele espaço ofensivo e violento para elas, era a presença de propagandas e revistas em que as mulheres eram sexualizadas, sabe? Na banca de revista. E eu acho que isso se estende também para a violência simbólica de cor e raça, né? E a outra coisa de você poder pertencer é essa prioridade do pedestre, do deslocamento do pedestre. E a última camada, que a gente avaliou nessa oficina 3, era poder sentir e poder interagir, que ela tem relação muito com os sentidos e com o espaço em si e com a diversidade das pessoas. Aqui está no errado, né? Meio que veio os itens da camada anterior, mas esse sexto a gente vai pensar sobre cheiros, sobre textura, sobre as condições, né, dos edifícios. Muitas vezes, quando os edifícios estão abandonados, a gente se sente insegura também nesse espaço. Então, essa figura é a figura da oficina que a gente realizou com todo esse grupo que eu já caracterizei antes, e que as pessoas utilizam essas camadas e esses subitens para analisar os trechos. Essa oficina foi feita presencial, percorrendo, né, uma caminhada, e ela é feita em grupo, a gente divide os grupos de acordo com essas camadas, e aí os grupos vão analisando e pontuando, utilizando a ficha, né? Utilizando a ficha que tem todos esses critérios. E aí, se a gente utiliza, né, uma escala de pontuação que vai de 1 a 4, sendo 1 a pior situação e a 4 sendo a melhor situação. Para cada item se pontuou, de acordo com os critérios que são estabelecidos. E aí, depois dessa etapa, dessa oficina, o pessoal da Sampapé e eu, a gente coletou todas essas informações, registrou, e aí se partiu para a análise dos resultados e a elaboração da proposta, que foi feita pela Sampapé, né? Então, essa quarta etapa é a última etapa, que é a mais de sentar e analisar tudo que foi experienciado e que foi registrado pelas participantes, e a gente entender os resultados, entender os piores trechos, os melhores trechos, o porquê de serem piores e melhores, e elaborar as propostas. E aí, exemplos de propostas feitas pela Sampapé foram ruas compartilhadas, estruturas de proteção contra sol e chuva, campanhas de racismo e assédio, e uma proposta que eu achei muito legal foi a existência de espaços declarados antifascistas e antimachistas para refúgio dentro desses trechos. Aqui eu trouxe um exemplo da fichinha que os participantes tinham em mão e em que elas avaliavam os trechos. A gente tem aqui o poder pertencer, e aí temos as subcategorias, que é a representatividade, violência simbólica de gênero, violência de cor e raça, e prioridade a pé. Por exemplo, na questão da representatividade, a gente tem, o pessoal do Sampapé já tinha essa estrutura, né? E aí a gente explica como se pode medir essa categoria. E aí, nessa categoria, é para se observar se existem placas, painéis artísticos, monumentos e informações históricas que reconheçam, ilustrem ou contem a história de mulheres negras. Observar os nomes das ruas e dos espaços públicos. E no número 4, que é a melhor situação, a gente colocou que existem essas informações históricas, tem painéis e monumentos de mulheres negras, e existem ruas, praças e outros espaços com nomes de mulheres negras. E a pior situação é quando não há nenhum desses elementos de representatividade. Então, eu acho que, de forma geral, é isso. Foi um processo muito rico para mim, para eu aprender, né, mais sobre, e me colocar
nesse lugar de pensar os meus deslocamentos a pé e pensar os deslocamentos das mulheres negras de forma geral a pé e reivindicar por isso nos próximos projetos de forma geral e entender junto com a organização que é a Sampapé, que essa realmente é uma forma da gente reivindicar cidades mais democráticas, mais justas, e que representem, de fato, a nossa população e as necessidades da população, né? Então, de certa forma, uma forma de reparação, um caminhar, pensar numa cidade para o caminhar, né, para a mobilidade a pé, com essa perspectiva de gênero e racial. Eu termino aqui. Eu queria pedir, eu vou compartilhar o vídeo da experiência. Eu acho que eu mesmo consigo compartilhar. Você quer compartilhar? Se quiser, a gente pode compartilhar também, que fica melhor para você. Tá bom, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que o vídeo é legal porque ilustra todo o processo, porque às vezes parece muito denso, né? E muito, de certa forma, abstrato, mas não, porque é bem na prática. Eu estou conseguindo? Vocês estão vendo? Tá aparecendo para a gente, sim. Você Tá bom. compartilhou com o som? Eu vou colocar. Será que eu compartilhei com o som? Vou colocar e vocês me falam se dá para ouvir. Tá. Tá dando. Tá? Tá dando. Projeto Caminhar Afro-Feminino é uma metodologia participativa que convida pessoas de grupos diversos que têm influência na região do Centro Histórico de Salvador e da área do comércio para pensar juntas e diagnosticar juntas a condição de caminhabilidade atual nessa região e com perspectiva de gênero e de raça. Então, fazendo uma intersecção entre esses temas que são tão importantes para que mais pessoas se sintam acolhidas nesse espaço. Porque quando o espaço é acolhedor para meninas e mulheres, principalmente negras, são espaços que vão ser acolhedores para todas as pessoas. Como a Sampapé já tinha uma metodologia, a gente primeiramente fez uma adaptação da metodologia existente para incluir a dimensão de raça e o contexto de Salvador. A gente fez uma oficina participativa com algumas pessoas do poder público para poder decidir o roteiro que a gente iria depois aprofundar. Então, depois dessa oficina de roteiro que a gente escolheu as ruas, né, os 17 trechos, a gente fez essa outra etapa, né, que foi a oficina participativa, e que a gente teve a participação de tanto pessoas do poder público, quanto afroempreendedoras, quanto pessoal do setor de turismo, quanto moradores, e a gente fez essas oficinas participativas à noite, para se sentir a sensação dessas áreas que a gente escolheu anteriormente. Teve sensações diversas, porque assim, eu me senti segura porque eu estava com o grupo, mas a gente teve trechos em que eu senti, não medo, mas eu me senti vulnerável. Então, a sensação da noite já é de uma certa apreensão. E as minhas sensações, na maioria, foram negativas. Quando a gente é convidada a fazer um desvio súbito, com certeza coaduna com todas as sensações que eu senti anteriormente. As inseguranças, elas são reais, o medo, ele é real, a tristeza, ela é plena e contínua. Frente ao dia, você tem a turbulência, mas quando você está na noite, você se depara com tudo que você não vê. A gente realiza outra oficina participativa no turno da tarde, que envolveu o uso de camadas, o que a gente chama de camadas, e envolve uma análise mais aprofundada. Dentro desses 17 trechos, a gente escolhe 5 trechos, né, 5 ruas, em que as pessoas sentiram, 2 que as pessoas sentiram pior, 2 que as pessoas sentiram melhor, e uma que as pessoas sentiram neutra, de forma neutra. Então, por exemplo, na camada que a gente denominou poder estar, você vai avaliar se existe espaço para sentar,
se existe sombra, se existe proteção para chuva. Na caminhada Poder Pertencer, a gente já usa mais a dimensão de raça, então a gente vai prestar atenção em símbolos, em situações em que as pessoas negras se sentem, mulheres principalmente, né, mulheres negras se sentem oprimidas. E do ponto de vista de acolhida, eu acho que é tornar essa sinalização mais representativa mesmo, né? De alguma forma tentar ali dialogar e criar esses elementos para que as mulheres possam se sentir ali, de fato, presentes dentro da cidade. No exercício aqui foi muito visível como elas são muito mais detalhistas em alguns pontos, né? Em relação aos desníveis do piso, por exemplo, isso aqui atrapalha, isso aqui incomoda, tem uma percepção muito mais 360, né? Muito mais completa desse caminhar, até pela experiência mesmo de ter que reparar isso todos os dias para poder se sentir segura, mais ou menos, por onde está trafegando. Então, foi muito perceptível isso, como elas têm essa visão já quase de background, né? Assim, eu preciso reparar em todas essas coisas para poder escolher o meu melhor caminho. Não é um caminhar tão livre quanto a gente tem e sente normalmente. O projeto está vinculado ao Plano Turístico Étnico Afro de Salvador, que foi desenvolvido aqui junto à Secretaria de Turismo, que tem a intenção de que os planos de turismo também não olhem só para o consumo, né, e para essa transformação de empoderamento de negócio de algumas pessoas, mas que também olhem para o espaço urbano, para o espaço público. Um projeto, quando ele é construído de uma forma colaborativa e participativa, ouvindo as necessidades e os desejos das pessoas, ele é muito mais assertivo. Hoje eu não tenho a menor dúvida de que uma metodologia participativa e colaborativa é a melhor forma da gente ter projetos para a cidade que tragam realmente benefícios e que sejam reconhecidos por essas pessoas e apropriados por elas. Então, se a gente não tem uma apropriação, um sentimento de pertencimento, de fazer parte daquilo e de ter um poder de decisão na construção desses projetos, dificilmente eles conseguem ter um certo sucesso, né? Então, assim, esse projeto construído através dessa metodologia, né, através desse pensamento inclusivo, levando em consideração todas essas possíveis necessidades das pessoas, ouvindo o que elas têm a falar sobre esse território, esse espaço, e como elas se sentem inseridas nesse contexto, é o que vai garantir que ele realmente tenha uma certa efetividade. A partir do momento em que a gente pensa um centro histórico, né, a gente está numa região super importante da cidade, onde a gente se esforça para tornar esse lugar mais caminhável, mais seguro, a gente também está protegendo essas pessoas que trabalham aqui, né, que circulam por aqui, não só os turistas, mas eles mesmos que oferecem serviços e produtos aqui. Então, eu acho que a gente, é óbvio, mas às vezes a gente esquece que a cidade é pública, que a cidade é para todos, né? As ruas são para todas as pessoas. Então, quando a gente pensa, e a gente vive numa cidade que é violenta, que tem questões, né, complexas de violência. Então, a partir do momento em que a gente começa uma atividade para pensar um livre caminhar, né, você se sentir segura, sendo mulher negra, né, trabalhando nesse território, eu acho que a gente volta a esse sentido de uma cidade que é para as pessoas, que é para todos, né, que não está só a serviço dos carros que vão e vêm, mas das pessoas que circulam por ela e que fazem ela acontecer. Gente, foi isso. Agora, acho que a gente abre para conversa, né? Sim, abrimos para conversa. Poxa, Betânia, obrigado. Foi bem instigante essa experiência que você trouxe, as questões que você levantou. A galera estava aqui colocando no chat o quanto gostou, o quanto deu o que pensar. A galera aqui até ficou conversando bastante durante a tua apresentação, compartilhando coisas, as experiências das cidades, as experiências pessoais. Então, isso mostra como essa dimensão das nossas cidades toca a todos nós, né? Com maior ou menor intensidade, com impactos diferentes, mas todos nós caminhamos, né? E, infelizmente, com privilégios ou violências muito diferentes, como você trouxe. Mas, de alguma maneira, mexe com a nossa experiência e todo mundo tem alguma opinião a respeito.
Mas, gente, inclusive, Betânia, vieram aí, dentre essas opiniões e perguntas, etc., vieram algumas, várias aqui, e aí eu vou colocando para você e a gente vai batendo um papo e tentando endereçar as perguntas, tá bom? Tá bom. Então, a primeira delas, a primeira pergunta que Dylan Rocha faz é falando que Salvador tem muitas subidas, ladeiras, São Paulo também, e perguntando se essa questão geográfica é um item da avaliação, porque tem a sensação que cidades ou regiões mais planas são mais convidativas para caminhada e também para outras formas de deslocamento que envolvem a questão física, como o uso de bike, por exemplo. E aí eu só, antes de passar para você a pergunta, eu achei muito legal um comentário que Vitor colocou aqui no chat, falando do caso de Fortaleza, que Vitor coloca que é uma cidade relativamente plana, que tem uma boa perspectiva para se caminhar, mas que sofre e padece de arborização. E que aí, muitas vezes, o caminhar sob o calor extenuante de Fortaleza, sem arborização, fica difícil. O que leva, às vezes, a população até mesmo a ir caminhar nos shoppings, por não ter barreiras, por ter ar-condicionado, e também pela falsa ideia de segurança e por toda proposta dos shoppings. Então, eu só colocando porque eu achei que esse comentário de Vitor foi bem legal para dialogar com a pergunta que Dylan tinha colocado. Mas e aí, essa questão? O que vocês trouxeram na avaliação? Eu acho que essa pergunta junto com o comentário é ótima. A gente pensou muito nas distâncias e na forma. Então, essa forma urbana de topografia entra de uma forma ou outra. O interessante foi que o trecho que a gente pegou é justamente da Cidade Alta, um trecho da Cidade Baixa, um trecho da Cidade Alta, começa na Cidade Baixa, e o centro histórico, o Pelourinho, na Cidade Alta. Então, a gente atravessou essa topografia de 45 metros, eu acho, 60 metros, com o elevador Lacerda. Então, isso mostra que não necessariamente a topografia vai afetar o caminhar, porque com ferramentas como o elevador Lacerda, a gente conseguiu tranquilamente vencer essa topografia, né? Por outro lado, existem outros elementos que eu acho que o comentário de Vitor, né? Outros elementos que o comentário de Vitor traz que eu acho que afetam muito, né? Que é essa questão de proteção contra considerar o clima da cidade, essa proteção de chuva, de sol, e principalmente se sentir seguro, né, nesses espaços. E aí, a forma da rua, pensando em iluminação, proteção contra sol e chuva, o tamanho das calçadas e a presença das pessoas, né, e a diversidade dessas pessoas, desse grupo de pessoas, conta muito para essa perspectiva da caminhabilidade, até mais do que o fato de você passar por situações de topografia elevada. Uma coisa, assim, para a gente se pensar, a coisa da diversidade de pessoas, é um item que a gente avalia. E de usos também, né? Que vai fazer com que aquele espaço seja vivo em qualquer momento do dia, né? Quanto mais usos, e depender do formato do uso, aquele espaço se torna vivo. Em termos de diversidade de pessoas, uma coisa que a gente pode pensar, assim, não é só sobre quantidade, né? É também sobre diversidade. Porque se a gente pensar, tem até umas piadas que o pessoal faz, que é meio politicamente, não é politicamente correto. Se eu estou num espaço público, assim, numa rua, e vem um grupo, eu sou a mulher sozinha nesse espaço, e vem um grupo de homens, eu prefiro que sejam esses homens ou diabos. E aí várias pessoas respondem que preferem que seja o demônio, né? Porque, assim, a gente pensar na quantidade, né, do espaço, se a gente não se sente pertencente, se a gente se sente ameaçado, a depender de quem está naquele espaço, a gente vê que diversidade de gênero, de classe, de cor, de raça, importa muito, né? Assim, na característica daquele espaço, para você se sentir bem, segura e acolhida, sabe? Legal, Betânia.
Falando em diversidade de pessoas, também tem uma pergunta que eu acho que é sobre a metodologia que Maíra faz. Maíra ou Mayra, não sei, ela pode me corrigir depois. Faz perguntando se representantes da população PCD também participaram dessa avaliação, também estiveram junto com vocês, e também que itens isso é levado em consideração, também acho que é legal explorar um pouco mais isso. Sim, a gente leva em consideração a acessibilidade de forma geral, a presença de rampas, a condição das calçadas, porém, dentro do grupo, a gente não tinha representantes. A gente tinha, com relação à locomoção, a gente tinha pessoas mais velhas que tinham uma certa dificuldade. Tinha uma senhora que ela tinha dificuldade, o ritmo era diferente e os obstáculos para ela eram diferentes dos obstáculos que eram para outras pessoas do grupo. Como eu disse, foi uma metodologia que tem essa limitação, que é uma metodologia que é interessante de ser expandida, né, para ser cada vez mais representativa. Legal. Cíntia também tem uma pergunta aqui, colocando assim que muitas vezes existe o constrangimento de transitar por determinados locais que facilmente negros e pobres podem sofrer com racismo e preconceito de classe, como os bairros mais elitizados da cidade, além de existir presença massiva da polícia nesses locais para reprimir essa população. E aí ela pergunta como você pensa as possíveis ferramentas para a conscientização dessa população e a importância da ocupação desses espaços, visando o enfrentamento dessas situações que limitam o caminhar de muitos nós e criam uma segregação intensa, social, racial e cultural, como você bem colocou na sua apresentação. Então, que ferramentas, de que maneira a gente pode tentar enfrentar isso? Eita, que desafio! Como resolver tudo? Eu acho que uma grande questão que afeta, como eu falei, as mulheres negras, principalmente, é a questão da violência policial, principalmente com relação a seus filhos e a elas mesmas, né? Eu acho que, como solução, a gente, do meu ponto de vista, como eu ajo na minha vida e como eu penso sobre isso, eu acho que é muito importante a gente procurar ocupar todos os espaços e, através desses espaços, a gente pensar em possibilidades de transformar, né? Dependendo do seu campo de atuação. Então, eu acho que, para essa questão, o ideal seria o racismo, o sexismo acabar, mas eu acho que, para isso haver, tem muita relação com o acesso ao poder. Então, eu acho que mulheres negras têm que cada vez mais ocupar espaços de poder para que se possa pautar essas questões, para que se possa elaborar dados e futuramente essa situação em si ser questionada, né? E a gente conseguir ter o espaço de... Essa situação, acho que eu falei, isso me lembra muito... Eu estou morando em Maceió agora. E aí, era uma questão que eu vivi também em Salvador, né? Que é a coisa da orla, da zona de orla, que é reservado para o grupo branco e privilegiado, e que os corpos negros não se sentem bem, não são só se for para sistemas de serviço. E aqui acontece uma coisa que é o rolezinho, né? Que é o que acontece também no Rio, e que eu acho que acontece em Salvador, só que a gente não chama de rolezinho, né? Então, eu acho que ocupar o espaço fisicamente também, apesar dos riscos da violência, é uma forma de você romper, né? Fora isso, a gente tem que questionar todo o sistema de segurança pública, a formação policial, né? E toda essa estrutura que cria mecanismo para o genocídio negro, de forma geral. Eu acho que Bethânia apontou uma questão super importante, que é das formas coletivas, né, de ocupação também, né, dos rolezinhos e de eventos culturais e de promover a ocupação dos espaços politicamente, artisticamente. Então, eu acho que isso é uma dinâmica, e quanto mais a gente tensiona esse espaço e com uma maior frequência, isso vai mudando um pouco.
Agora, eu acho que também é bem bacana a gente pensar que a mobilidade ela também acontece a partir de diferentes usos e formas de ocupação dos espaços construídos também, né? Então, se a gente, por exemplo, luta para que sejam demarcadas e implementadas ex de vazios, por exemplo, em territórios, em terrenos vazios, ou imóveis que estão subutilizados, em áreas elitizadas e infraestruturadas, e isso vira habitação de interesse social, e se você tem um critério de priorização de grupos e populações historicamente excluídas, e aí não só um critério de renda, mas também um critério racial, também um critério de gênero na ocupação desses empreendimentos de habitação de interesse social em bairros elitizados, a presença da vida daquelas pessoas no cotidiano daquele espaço também vai transformando e também vai quebrando. Se a gente começa a reivindicar, por exemplo, também de maneira mais forte, pensando criticamente também essa proposta, tá, gente? Tudo isso que eu digo é também pensando criticamente. Mas se a gente começa a pensar, por exemplo, a necessidade de alguns empreendimentos, ou todos os empreendimentos habitacionais, que seria, né, maravilhoso, ter um mix, ter uma mistura de diferentes classes e grupos sociais ocupando os imóveis e os prédios, isso poderia também, de alguma outra maneira, gerar uma outra cidade, uma outra presença nesses espaços também. Se a gente pensa que muitas vezes também esses bairros que são mais elitizados, muitas vezes eles são monofuncionais, às vezes exclusivamente residenciais, se a gente quebra com isso, por exemplo, tentando inserir no plano diretor que, por exemplo, o térreo tem que ser comercial, por exemplo, que tem que ter usos culturais, usos de outros equipamentos. Tudo isso, gente, vai afetando a dinâmica da cidade também e vai transformando a possibilidade de circulação na cidade. Então, quando a gente pensa mobilidade, a gente também tem que pensar esse outro lado do planejamento urbano e conectar essas pontas também. Porque aí, conectando uma outra ponta, que às vezes a gente também deixa de fora, isso, por exemplo, é uma grande ação do ponto de vista de justiça climática. Se você justamente insere moradia bem localizada para populações que historicamente são relegadas a locais de fragilidade ambiental e que muitas vezes sofrem com catástrofes ambientais, e você está reequacionando essa questão e aí promovendo uma heterogeneidade no território, uma maior diversidade, você está equacionando várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente pensa mobilidade, a gente também tem que pensar em habitação bem localizada. Então, eu queria dar só esses 2 centavos aí de contribuição para a conversa, porque achei bem bacana, bem instigante a pergunta da Cíntia. Bom, tem mais uma pergunta aqui, que é da Tatiana, que ela achou importantíssimo o diagnóstico que você mostrou, e achou super bacana, e perguntou como ela pode fazer no bairro dela e dar visibilidade. Betânia, você tem alguma ideia de como ela pode fazer no bairro dela? Olha, eu acho que dá uma olhada no relatório, nas pesquisas, né, e nessa organização, que é o Sampapé, para olhar a metodologia que tem sido feita. Eu acho que, se a gente pensa nessas grandes camadas, dá para a gente mesmo pensar em várias formas da gente mobilizar e avaliar, né, nos nossos espaços, assim, porque, no fundo, a gente está sentindo tudo isso ao mesmo tempo, e tudo isso está, como você falou também, né, sobre a questão da moradia, todos os usos, a diversidade, tudo isso está influenciando, só que quando a gente para criar um diagnóstico, a gente meio que tira essas camadas e consegue entender o que faz com que aquele espaço, né, seja ou não acolhedor para a gente. Mas vai em frente, menina, pega aí o relatório, os vídeos, dá uma olhada, conversa com essa organização e vê o que é que pode acontecer, né? Eu acho ótima a ideia. Acho ótimo. É isso. Eu acho que uma solução a própria Tati já tinha colocado um pouco mais para cima, de às vezes também falar com as secretarias locais da prefeitura e falar,
Cadê? Ou ir Olá. perguntar, ó, e o plano de mobilidade da minha cidade, que bem provavelmente tem que fazer, tá levando isso aqui em consideração? Cadê o diagnóstico disso daqui da cidade também? E acho que Betânia colocou uma coisa que é importante, e aí eu estou falando também do ponto de vista de organização da sociedade civil. Manda uma mensagem para o pessoal do Sampapé. Talvez tenha gente até aqui no curso do Sampapé e tal, ou manda para uma organização da tua cidade. Às vezes essas propostas chegam para a gente dessa maneira e a gente, poxa, que legal, porque eu tenho um projeto tal e tenho um recurso de não sei o quê, e tem que às vezes vira possibilidade. Ou às vezes a gente também faz de acordo com as nossas possibilidades, juntando um grupo de vizinhos, de galera que mora perto e que está querendo intervir isso, divide o trabalho aí, estuda junto, divide o trabalho para não pesar muito para cada um, e aí pensa como pode fazer junto, e aí leva uma ideia inicial para a prefeitura, para pautar esse tema, sabe? Foca às vezes num aspecto, poxa, não vou conseguir fazer as 6 dimensões, as 6 camadas, vou fazer, então, aqui, focar em 2, 3 camadas, ou vou focar em uma parte das camadas. O importante, gente, é a gente também mover, sabe? Porque quando a gente move, constrói algumas iniciativas como essa, as iniciativas, às vezes, ganham vida por pernas próprias, ganham vida por si próprio, e aí a coisa, às vezes, deslancha. Então, é importante. Tem mais uma pergunta aqui de Vitor, que aí é uma pergunta bem ampla, que está colocando aqui. Betânia, como podemos aproveitar as eleições para pautar essa visão de gênero e raça em relação ao direito à cidade? E aí eu estendo a caminhabilidade também e a mobilidade, Betânia. E aí pergunta também, que modificações poderia sugerir, por exemplo, para o Estatuto da Cidade, que pudesse ser incorporado nas prefeituras no Brasil? E uma outra pergunta, que ele fez 3 perguntas, ele fez um combo aqui. O que você acha de trabalhar fora da legislação oficial, fora da cidade legal também? Enfim, tem Nossa. 3 perguntas aí. Se quiser, a gente vai uma por uma. Vamos primeiro das eleições. Sim. O que você acha que pode fazer em relação às eleições para pautar essa dimensão de gênero e raça do direito à cidade? Essa pergunta é um pouco difícil para mim no momento, mas eu acho que está existindo agora nas últimas eleições uma grande mobilização assim dos grupos, tanto LGBTQ e das mulheres negras, e eu acho que é importante tanto a gente se mobilizar e, como você disse, procurar organizações para depois talvez transformar em uma candidatura coletiva, mas eu acho que nesse momento é importante a gente apoiar essas candidaturas desses grupos, né? E é uma mobilização que já está acontecendo. Por exemplo, na Bahia, eu sei que existe o Fórum Marielles, que é um fórum de mulheres negras que está se organizando para apoiar candidaturas de mulheres negras. Então, existe toda uma das candidatas apoiadas para o Fórum Marielles agora está como candidata a deputada federal, se eu não me engano, que é a Vilma Reis. Então, esse é um tipo de coisa que se pode fazer, né? Apoiar candidaturas de pessoas que podem representar esses grupos. Mas é uma pergunta complicada para mim agora. Tem que ser meio partidária. Hã? Tem que ser meio mais neutro. Não, aqui a gente trabalha no progressismo, a gente está no campo do progressista aqui. Então, a gente pode falar que sim, votem em mulheres negras, indígenas e pessoas trans LGBTQIAP+. Inclusive, o Polis está com uma campanha nesse sentido. Entrem nas nossas redes sociais para dar uma olhada. A gente tem muito material bacana rolando. E aí eu deixo também de dica para vocês olharem também, isso, Tati, a hashtag é Vote Cidades Justas. Mas a gente também tem indicado, porque às vezes as pessoas perguntam, mas como eu vou ver a candidatura? Gente, além dessa iniciativa que a Betânia falou,
Fórum Marielles, também tem Quilombo no Parlamento, nos parlamentos, que é uma iniciativa da Coalizão Negra por Direitos, que reúne candidaturas de pessoas negras muito boas e articuladas e orgânicas do movimento negro. Tem a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, também tem uma lista de candidatas indígenas que também estão concorrendo. Então, olhem muito, a dica é sempre dar uma olhada nesses coletivos, movimentos e organizações que estão aí pautando isso. Então, tem Vote LGBT, também, que reúne candidaturas de pessoas LGBTs, tem também o Mulheres Negras Decidem, enfim, tem aí uma gama grande de candidaturas nesse ano, muito massa. E a gente precisa, realmente, para virar esse jogo nas nossas cidades, a gente precisa, esse ano, eleger um congresso que seja mais a cara do nosso povo, né? Que efetivamente tenha a representatividade que a gente precisa ter, e que dê as bases de políticas nacionais de reparação e de cidades equitativas. Então, essa é o começo. E aí a gente não pode esquecer que em 2024 ainda mais, entendeu? Aí na eleição municipal, que aí tem impacto direto na nossa política local. A política federal é super importante, porque ela, em grande parte, financia as nossas políticas urbanas, né? E aí determina as regras do jogo também, mas também na política local é importante nos parlamentos, porque é quem vai aprovar plano diretor, é quem vai cobrar o plano de mobilidade da gestão municipal, é quem vai cobrar tudo isso e também impulsionar políticas realmente inclusivas, né, no plano local. Bom, vamos passar aqui para a segunda pergunta de Vitor, que é: que modificações poderíamos sugerir para o Estatuto da Cidade que possa ser incorporado nas prefeituras em todo o Brasil? Se você pudesse sugerir uma coisa aí para o Estatuto da Cidade, Betânia, o que você sugeriria? Eu sugeriria, isso inclusive é um pouco do meu campo de pesquisa do mestrado, porque eu estudo o plano diretor e aí eu termino estudando um pouco o Estatuto da Cidade, né? Eu acho que existe realmente a inexistência, a ausência de pensar as categorias raça, gênero, pensar a população indígena, pensar o povo brasileiro, trazer essa discussão, sabe, para o campo urbano. O Estatuto da Cidade pensa em cidades democráticas, inclusivas, mas não toca um pouco nas desigualdades estruturais que a gente tem, né? E aí a gente tem, por exemplo, para a questão racial, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que tem um capítulo que pensa só moradia e cidade. Então, eu acho que falta essa... É engraçado a gente falar sobre isso, porque dentro dessa minha pesquisa do mestrado, eu acho que liga uma coisa com a outra. Dentro dessa minha pesquisa do mestrado, uma coisa que, como se estendeu mais do que eu planejava, uma coisa que a gente percebe assim é uma movimentação das pautas urbanas penetrando no movimento negro e nos movimentos feministas, que era uma coisa ainda que não se... o repertório não era parecido, sabe? O vocabulário não era parecido, não dialogava diretamente assim com essa galera do campo do urbano, digamos assim. Por exemplo, a inclusão do direito à cidade no movimento negro. Isso é uma coisa que eu venho observando que é recente dentro da minha pesquisa. Ao mesmo tempo, não existia dentro do movimento de reforma urbana, ou existia dentro do processo de elaboração do estatuto, essas questões, né? As questões raciais, de gênero, da população LGBT. Então, eu acho que é isso que falta, a gente repensar o estatuto dentro dessa perspectiva, representando a nossa população e as coisas que estruturam as desigualdades em si, né? Além das desigualdades socioeconômicas.
Voto Betânia Boaventura para deputada federal para incluir isso no Estatuto da Cidade. Já Ai, tem meu voto, Betânia. Não, eu concordo totalmente com você. Aliás, não tem nem como discordar, né? E aí, a última pergunta de Vitor é perguntando o que você acha de trabalhar fora da legislação oficial, fora da cidade legal. Eu confesso que eu não sei o quanto eu entendi em que dimensão ele quer saber isso, o que acha de trabalhar fora, se precisa trabalhar, se não precisa trabalhar. Vitor, se quiser explicar um pouco tua pergunta, pode entrar aqui na roda, abrir o microfone um pouco para falar. Não tem problema. Ou você entendeu, Betânia? Eu acho que a gente tem uma grande discussão sobre o que é legal e o que é ilegal, né? Sim. O que é territórios, assentamentos precários, o que é legalidade, o que é ilegalidade, porque às vezes isso confunde na nossa cabeça, né? Mas, por exemplo, se a gente for pensar sobre essa questão de legalidade e ilegalidade e essa confusão, em Salvador a gente tem a comunidade da Gamboa, que está numa área da Marinha, digamos assim, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem o Corredor da Vitória, que também está na área, que é um dos bairros mais caros de Salvador, que tem prédios enormes, que é considerado a zona legal, e eles estão ocupando a mesma ilegalidade que está na área da Marinha, porém a comunidade da Gamboa é a comunidade que se usa a legalidade para expulsar, né? Isso também é uma das coisas que entra na minha pesquisa, porque a legalidade é construída para beneficiar certos grupos, né? Então, a gente tem que pensar quando é que se aciona esses aparatos da legalidade e com que intenção. Mais do que pensar se a gente vai trabalhar na ilegalidade ou legalidade, porque essas coisas são bem misturadas. Recomendo muito o livro A Cidade e a Lei, da Raquel Ronick, nesse sentido. Vale muito a pena para pensar esses parâmetros, esses limites aí, e a quem está servindo esse parâmetro de legalidade, né? Uhum. Bom, gente, a gente conseguiu aqui esgotar nossas perguntas do dia, estou feliz. Acho que a conversa com Betânia foi bem legal. Vocês trouxeram vários elementos também no chat. Foi muito bacana ver que vocês se instigaram com a nossa conversa de hoje. E aí, queria agradecer, Betânia, mais uma vez, tua presença aqui, para variar, super gostosa. Foi muito bom, fluida, leve a conversa. E acho que deu muito pano para manga para a gente pensar aí nas nossas próximas aulas e na nossa vida também de intervenção. Gente, antes de vocês irem embora, porque eu sei que vocês estão querendo aproveitar esses minutinhos a mais aí que sobrou da aula de hoje, eu vou lançar um desafio aqui para vocês, mais um desafio do nosso curso, que vai contar como atividade, tá certo? Conta como atividade para aquela questão do certificado. Esse é um desafio que é legal, mas vocês vão ver por que é desafio. A ideia é vocês conseguirem tirar uma foto, quem conseguir, ou se quiser filmar alguma coisa, mas tirar uma foto, ou então mandar um áudio, alguma coisa que mostre os desafios da cidade de vocês para locomoção a pé e ou por bicicleta. E aí mandar no grupo de Telegram da gente e dizendo por que aquela foto é um desafio. Por que aquela foto, o que ela representa de desafio da mobilidade a pé. Então, sei lá, tirar uma foto de uma calçada toda desparelhada. Quem não tiver Telegram, gente, quem não estiver no grupo, pode mandar por e-mail para a gente, tá? E aí a gente posta no grupo, a gente coloca. A ideia é que o grupo justamente funcione como um espaço de discussão. Por isso que a gente tinha oferecido ali o Telegram como espaço para isso, tá? E a gente fez o Telegram porque tinha um limite de pessoas maior
do que o WhatsApp permitia. Por isso que a gente fez Telegram, tá bom, gente? E assim, só para dizer, tem sempre, todas as plataformas têm limitações, todas as plataformas têm alguém que não consegue acessar. Então, infelizmente, a gente tenta escolher aquela que fica melhor para cada caso concreto, tá, gente? Mas quem não conseguir, manda por e-mail para a gente, que aí a gente escola@polis.org.br, que aí a gente coloca no grupo também, tá bom? E aí, depois, na aula da semana que vem, a gente vai comentar um pouquinho das coisas que vocês mandaram. E a ideia é a gente trocar figurinha no Telegram sobre isso, ver quais desafios são semelhantes ou não, se isso também está rolando na cidade. E quem ainda não conseguiu adicionar nada na playlist, também a mesma coisa, gente. Manda por e-mail para a gente, para o escola@polis.org.br, indicando a música que a gente acrescenta na playlist também, tá bom? Então, era isso que eu tinha aí para lançar de desafio hoje. E lembrando que próxima aula é amanhã, né, gente? Não é quinta-feira. Então, lembrando que amanhã à noite, das 7 às 9, temos uma aula com a Jo Pereira, tá? Essa semana não vai ser na quinta, vai ser amanhã, excepcionalmente, porque a Jo não podia estar com a gente na quinta, como já constava desde o começo na nossa programação. Tá bom, gente? Brigadão. Obrigado, Betânia, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Rô, obrigada a todos, foi maravilhoso, adorei a conversa. Maravilha, gente. Boa noite para vocês. Até amanhã.